Então, pessoal, bom dia, boa tarde. Eu estou aqui com minha mãe, Dona Maria das Graças. Ela sofreu um acidente doméstico do qual ela fraturou uma das vértebras da lombar, a L1, e teve um problema também na mão direita que durante a queda ela foi apoiar e não chegou a fraturar, mas houve uma pequena luxação na região do punho. E desde então ela vinha fazendo os procedimentos com tratamento médico e nós resolvemos aplicar a tecnologia do plasma, a tecnologia do cash, principalmente no alívio da dor. Além disso, eu também estou fazendo uma ação com GANs de CO2 com cálcio, numa tentativa de atuar na fratura. Ela vai fazer um exame de imagem, acho que para a próxima semana, e aí a gente vai poder ter a oportunidade de ver como é que foi o andamento. Aí eu compartilho com vocês aí. Qual é a idade da senhora, mãe? Sabe, 61. 69 anos, né? Então, mãe, fala um pouco da experiência, como a senhora estava antes e... Não, 68, né, Deus? 68, 69. Daqui a pouco já vai ficar da idade do Will. Então fala, mãe, um pouco assim de como foi o acidente, o que a senhora sentia antes e o que a senhora sentiu depois do que a gente trouxe as canetas. Eu caí, forcei o braço, a mão direita e fraturei a vértebra e fiquei com muita dor. Fui pro hospital, tomei injeção e tudo, continuei sentindo dor. E o William veio e colocou, já tinha uns 3 dias, né, que eu tinha sofrido o acidente. O William veio e colocou como é que chama? Os GANs. O GANs, e colocou na minha mão. A princípio até eu nem queria colocar, porque eu não gosto muito dessas coisas, não. E então ele colocou assim mesmo e falou, não, vamos botar na mão para a senhora ver como é que vai ficar. Vamos ver se vai melhorar. E ele colocou só na mão. E aí eu comecei a sentir melhor. E ele veio todos os dias e colocou e falou que eu colocasse também. Pelo menos umas 3 vezes por dia. E foi onde melhorou. Como é que estava a mão da senhora assim? A melhora foi quase que imediata? Como foi? Foi quase que O imediato. que a senhora não porque conseguia fazer com a mão? eu não consegui nem segurar uma garrafa vazia. Com essa mão Com aqui? essa Onde que mão. doía? Doía aqui, ó, aqui assim, por dentro e por fora, e aqui. E hoje posso mexer de todo jeito, só não fazer muito assim, porque dói aqui ainda, ó. Aqui assim, ainda dói. Mas do jeito que estava, no terceiro dia que tinha colocado, eu já pude pegar uma faca e cortar o meu bife e comer direitinho. Eu não estava nem podendo comer direito porque a mão não aguentava segurar um talher. Então, o que a gente usou, pessoal, foram essas canetas aqui, né? Eu fiz 5 canetas na seguinte proporção: ZnO-CO2 na proporção maior para ZnO do que CO2, sendo que o ZnO aqui é um ZnO2. Depois eu fiz CO2-ZnO na proporção de CO2 maior do que o ZnO2. Depois eu fiz Cool CO2. Em todos eles eu medi na proporção CO2 com outro material, né? Aqui está escrito cabeça, daqui a pouco eu explico. Aqui eu fiz CO2 CH3, está escrito pés, também explico por quê. E aqui
uma caneta de CO2 com cálcio. Essa caneta aqui tem uma bobina que foi enrolada, né, uma bobina nano revestida com soda, e ela está enrolada numa gaze. E por que eu coloquei essa gaze, né? A partir das experiências que eu tive com material orgânico e metal, eu achei que a gaze, além dela proteger a bobina, ela também tem um efeito orgânico junto com essa ação, né? E aqui o gás de CO2 com cálcio. Como é que foi feito aqui, organizado? Da seguinte forma. Primeiro, nós utilizamos o CO2NO da seguinte forma. Assim, ela ficava na posição, fica na posição que a gente tinha combinado, mãe. Ela tá de cama, né? Ainda. Só sente dor quando se movimenta. Mas tem que ficar de repouso, né? O médico falou que era para ela ficar de repouso. Então ficou da seguinte maneira. A gente coloca a caneta de CO2NO aqui. A caneta de ZNO CO2 aqui. Essa daqui que tem a bobina, por quê? Porque a bobina, a função dela é pegar a energia e irradiar junto, potencializar a energia aqui. Não que aqui não vai ter a mesma função, mas a bobina é um elemento a mais. Uma bobina nano revestida, né? Ela tem essa função de supercondutora. Então ela fica nessa região da lombar. Então a gente coloca aqui dessa forma. Por quê? Para que possa haver uma interação entre elas, fazendo esse movimento, né? E entre eles também esse movimento, né? Esse aqui, que é o CO2CH3, eu coloquei nos pés, dessa forma. E esse aqui, que é o QCO2, na região superior da cabeça. Por quê? Primeiro, enquanto aquelas três canetas, elas estão interagindo entre si por causa principalmente da proporção, né? Porque a proporção não é a mesma e está misturada de forma... As misturas elas estão em quantidades, em percentuais diferentes. Ela vai criando esse movimento, né, do plasma. E cria também esse movimento. E esse plasma, a gente sabe que ele funciona através de um vórtex que é criado. Então ele vai fazendo esse movimento. E ele também vai fazendo esse movimento para cima, que é o movimento gravitacional, e o movimento magnético também. Então, o que acontece? Há uma interação do Q, que vai ajudar, vai trabalhar na parte tendinomuscular, e que vai atuar na parte inflamatória, aliviando dores e aliviando tensões musculares, porque foi na lombar, e a lombar, a gente sabe que são dois músculos que seguram a nossa coluna, né? É estranho esse dedo assim, desse jeito, mas nós temos a coluna e nós temos músculos que seguram. Quando sofre uma luxação, alguma coisa, alguma contração, esses músculos eles tendem a tensionar, ficar tensionados, isso causa muita dor, e ao mesmo tempo eles têm uma espécie de retenção de energia, né? Porque como eles estão tensionados, eles evitam que essa energia ela circule pelo longo da coluna, né? Então, essa energia ela passa, mas os músculos é como se eles estivessem obstruindo a passagem de energia. Não é que ela não circula, ela circula, mas tem pontos de obstrução nesse caminho que ela segue, né? Então a ideia nossa é distensionar esses músculos para poder fazer essa energia circular. Daí a função do Q ali. E por que em cima?
Porque essa energia ela faz assim, né, que a gente sabe. Ela tem um movimento dali para cá e dali para cá, mas essa energia ela está subindo. Então a energia ela circula naquela região, capta a energia do cu e traz para a região tendino muscular. E nesse movimento que ela faz daqui, o CH3, que está numa proporção menor do que o CO2, vai subir, porque qual é a função do CH3? Dar energia. Né? É claro que existem algumas recomendações para o não uso do CH3, mas nesse caso aqui, onde há uma inflamação muscular e a proporção aqui é mínima, porque o que acontece? A pessoa, quando ela está nessa situação, ela pode ter uma sensação de energia drenada, porque como ela não está em movimento, isso pode de fato acontecer. Né? A energia ela vai circular de outra forma. A função do CH3 aqui é manter essa energia um pouco para cima, né? Mas numa proporção muito menor, porque se essa energia ficar muito forte também, a parte onde está tensionada vai sentir essa energia e ela pode sentir dor na tensão. E a função aqui, num primeiro momento, é eliminar a dor. E, num segundo momento, criar as condições apropriadas para que a energia circule e restaure o equilíbrio do organismo. Então, é isso. O ferro, CH3 na parte de baixo, CO2 na parte de cima, Cu na parte de cima, CO2 com cálcio aqui, CO2 e NO aqui nessa região, fazendo isso, e fazendo esse movimento, que é o movimento do torus, que a gente tanto fala, né? Fazendo esse movimento. E aqui também esse movimento para cá e para lá. Fazendo circular essa energia. Então essa energia ela está circulando e sendo alimentada por esses minerais que têm essa função específica, né? Nesse caso aqui deu certo, funcionou. Estou compartilhando com vocês. E desde então a senhora não tem sentido dor? Não senti mais dor. E que dia que a senhora vai fazer o exame de... Quinta-feira. Quinta-feira, né? Dia 5. Isso. Se a gente tiver, dependendo da resposta do exame, aí a gente vem aí com um outro protocolo para poder fortalecer e dar energia com ela. Porque ela tem 69 anos, já está há quase 20 dias deitada. É natural que ela perca a força muscular. Então a gente precisa restabelecer isso. Os movimentos são um pouco mais leves, mas ela está bem. É isso. Então tchau aí pro pessoal, mãe. Tchau. Obrigado. Um beijo. Tchau.